Hoje é dia 11 de junho de 2026. Tá frio pra cacete aí, eu não sei como é que tá pra vocês. Aqui tá frio e tá chovendo. Não sei como é que vocês estão por aí, meus caros, minhas caras. A gente precisa muito da presença de todos vocês pra gente poder seguir aqui fazendo bem o nosso trabalho, meus caros, minhas caras. A pesquisa Quest, e que tá casando muito com um curso, falei para vocês ontem, né, que eu tô fazendo, que eu fiz lá na FESP, que é a Faculdade de Sociologia de São Paulo, sobre as pesquisas, né? Até no curso, o que dava a entender é que a gente podia ser negativamente, podia ter uma surpresa negativa com essa pesquisa Quest, podia ter uma recuperação do Flávio Bolsonaro. O que aconteceu é o seguinte: o presidente Lula ampliou pontos e aconteceu nessa pesquisa uma única boa notícia. Na pesquisa que o Flávio Bolsonaro derrete, na pesquisa que o Flávio Bolsonaro afunda, teve uma única boa notícia que foi dada pela repórter do UOL, a Tatiana Fará. Ela disse isso aqui. Vamos botar desde o comecinho. Deixa eu dar uma atualizada aqui na página. Vamos ver o que a Tatiana fala. Bora. A pesquisa Genial Quest dessa quarta-feira não traz só um cenário negativo, uma má notícia para o Flávio Bolsonaro, ela traz também uma boa notícia. Obrigado, Lia Sérgia. Bom dia. A notícia é essa: é que, mesmo passando por um noticiário muito negativo, né, com o caso do Daniel Vorcaro, com o tarifaço, com ameaças ao PIX que estão sendo atribuídas a ele e à família Bolsonaro, mesmo assim ele se consolida como a liderança do bolsonarismo. Então, ele assume esse comando da direita e da extrema-direita, ele não perdeu espaço nesse setor. Então, por quê? Porque você vê que essa chamada terceira via, candidatos que se propõem a ser da terceira via, ela não conseguiu crescer com esses escândalos todos envolvendo o nome de Flávio, né? Então, você vê que Zema não se mexeu, ou todos se mexem ali até para baixo, dentro da margem de erro, né? Mesma coisa com Caiado. Outro nome que foi apontado como agora a terceira via pode ser o Aécio Neves, ele teve 2%. É um valor pífio para um homem que já concorreu à presidência da República, né? Então, o que eu tive uma conversa agora com o cientista político Beto Vasques, e ele estava explicando exatamente isso, que o objetivo central do bolsonarismo, de Jair Bolsonaro, ao colocar o Flávio, era o quê? Era que, dentro do seio da família, alguém assumisse esse grande líder, essa grande liderança contra o petismo e contra o presidente Lula. E isso se consolidou, mesmo com o escândalo do filme, com o dinheiro do Vorcaro, com as questões do tarifaço. Ele não perdeu esse espaço, Flávio não perdeu esse espaço. Turma, é preciso o que a Tatiana falou e não é uma opinião muito comum de se ver na mídia. O que está se vendo na mídia é o alerta que o meu amigo Marcelo Marcengo falou ontem. A gente estava desenvolvendo um pouquinho no final do programa Esquenta Eleições. Aliás, tivemos uma arrecadação muito baixa ontem de superchats. Qualquer ajuda hoje de manhã é importante. Eu vou reforçar esse aviso no final do meu editorial. Mas a mídia já está trabalhando, tentando instigar uma terceira via, falando do nome de Renan Santos. Renan Santos, o líder do Partido Missão, do MBL, o presidenciável deles, tratado como uma direita moderada, que na verdade ele é mais fascista do que o próprio bolsonarismo. Com o slogan do prendeu, matou, com aquele engenheiro Léo, com esse tipo de coisa. E a mídia está tratando ele como se fosse um cara santo. Só que a verdade é que as pesquisas apontam que o líder absoluto da direita e da extrema-direita é Flávio Bolsonaro. E isso não vai mudar. E isso não vai se alterar. Essa é a boa notícia da pesquisa. O Flávio Bolsonaro não perdeu o posto de postulante. Ele não perdeu ele não deu brecha para uma substituição na corrida. E, na verdade, o escândalo do Dark Horse não afetou só o Flávio Bolsonaro, que está diretamente envolvido naqueles áudios. Envolveu o campo político.
O campo político fica completamente ali entregue a um escândalo, o maior escândalo financeiro da história financeira brasileira. Nós temos a direita toda entranhada nesse escândalo, ou pelo menos as figuras relevantes da direita, e isso acaba com um sonho molhado. Aliás, a terceira via é uma invenção da mídia para fazer a manutenção da direita no poder. E a direita já acionou o botão de emergência quando eles voltam a falar a respeito de redução da maioridade penal. Como o Reinaldo Azevedo falou ontem, não é da coisa, nesse post aqui do Instagram que viralizou. Vamos ver juntos. Não tem como contestar que seus filhos branquinhos, bacanas, e que pegam carrões, e que andam com seus Porsches, e que saem por aí fazendo fusarca, com eles nada vai acontecer. Porque eles não são os alvos desse troço aqui. Porque muitas vezes os seus crimes, inclusive, são cometidos no conforto de escolas particulares, protegidos, separados do resto da sociedade. Delinquência inconstitucional. E os progressistas não têm de ter medo de fazer esse debate. Tem de tratar isso aqui como uma ação que busca exterminar filho de pobre. É isso que vocês querem. Ah, o pobre apoia. Tem de explicar. Tem de explicar. O fato de pobre apoiar não significa que a medida está certa. O fato de pobre apoiar é justamente o que eu estou explicando para vocês a respeito da terceira via. Existe um projeto do campo majoritário da elite de botar qualquer lixo na presidência da República ou ter qualquer lixo como referência política para não dar força ao Lula e ao petismo, mesmo que esse seja o último mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. A direita não tolera. Eu já fiz um corte aqui, inclusive, na Folha TV, que viralizou. Viralizou? Eu não me lembro se viralizou, mas eu tenho certeza que eu gravei o corte. Em que eu dizia: a elite não perdoa o Lula por ser quem ele é. Por ser essa pessoa que combate a miséria. Eles não perdoam Lula. Eles não perdoam Boulos. Eles não perdoam o Reinaldo Azevedo. E que bom que o Reinaldo Azevedo mudou. O Reinaldo Azevedo não vai voltar para a direita. Vamos lá. Ah, por que tem pobre que vai para delinquência e tem pobre que não vai? Não venha falar isso para mim. Senão eu dou depoimento pessoal, aí fica chato. Eu morei lá, vocês não. Vocês não sabem do que estão falando. Uns bostinhas, muitas vezes, que nasceram em berço de ouro, nunca trabalharam na vida, alguns. Ou viveram de herança, ou viveram do casamento, ou viveram sei lá do quê. Mas de trabalho não foi. Da competição não foi. Do confronto de competências não foi. Porque se fosse, não teria perdido. Isso eu conheço. Isso eu conheço bem. Quer falar? Vamos falar? Vamos falar como é vida de pobre? Hã? Agora, isso seria testemunho pessoal. Testemunho pessoal também todo mundo tem. Eu trouxe dados aqui. Trouxe dados. Aliás, a proposta original era para ser a partir dos 16 anos, já com maioridade civil total. Queriam, inclusive, reduzir a idade para presidente da República, de 35 para 30. Ó o Nicolas legislando em causa própria, hein? Doidinho para querer virar presidente, hein?
Que coisa, que feio. Para senador para 25, para vereador 16, enfim, aí acabaram mudando. Né? Aí vai a Bia Kicis e diz, pode votar com 16, mas não pode ter maioridade penal, mas então teria que ser maioridade total, maioridade civil mesmo aos 16, senhora. O argumento é ruim, o argumento é fraco, o argumento é burro. Como só ia acontecer. Ai, quero ver se o menor chega com revólver e fala assim, eu vou ficar com medo, eu vou me cagar todo, como todo mundo. Ou agora eu sou obrigado a gostar de bandido porque acho que a lei está errada. O que vocês estão votando é errado, é inconstitucional. E por... Tem uma coisa que a extrema-direita não entende, que é o seguinte, o fato de existirem menores e da pena dos menores ser diferenciada, não é como diz esse fulano aqui no perfil da Band, que rolê para defender marginal. O Reinaldo não está defendendo marginal. A questão é a seguinte, se a gente aplicar nas crianças ou nos jovens a mesma lei dos adultos, nós vamos ter um retrocesso aí pedagógico. Nós vamos ter um retrocesso pedagógico. Criança é criança. A criança precisa de um estatuto da criança e do adolescente. A criança precisa de proteções adicionais. A criança precisa de um ECA digital. Pela formação social daquele indivíduo. Só que o que a extrema-direita está pregando é que a gente volte para a Idade Média. Sob aplausos de Dona Bia Kicis. Sob aplausos, sei lá, do delegado Caveira. É isso que eles querem fazer. A ira do Reinaldo tá perfeita. Porque vocês não estão indo às raízes do problema. Uma gente que solta golpista, velho, maduro, adulto, bandido, que apoia bandido foragido, quer trancafiar a criança. Tem um pouco de compostura, de vergonha nessa cara. E se quiser um debate sobre como vive pobre, eu faço. Quero saber quem foi. Isso te dá autoridade? Não, mas eu não quero minha experiência. Eu estou só falando, se alguém tem curiosidade. Aliás, já escrevi uma coluna uma vez dirigida ao Paulo Guedes. Foi muito sucesso. Quando ele falou das empregadas domésticas irem para Disney. O que ele sabe de empregada doméstica? Eu sei. Mas ele não gostou do que o Renato escreveu. Até falou que queria falar comigo. Eu falei, pede desculpa primeiro. Não pediu, não falei. Ué. Sim. Desesperado, Flávio fala em prender, castrar, matar. Bom, caiu do cavalo e agora tem que tripar todo mundo. Vai. Vocês percebem o padrão do comportamento? Conforme a situação da extrema-direita piora, conforme a situação da extrema-direita se agudiza, eles vão também escalando o discurso. Eles vão escalando o discurso. O bandido bom, bandido morto, ele é uma síntese do quão eles não têm uma proposta política, eles não têm um plano, nunca tiveram um plano. Bolsonaro foi presidente sem um plano. Temer tinha um plano, mas era um plano de destruir o país. Eu insisto naquilo que eu ouvi em um vídeo recente. A saída do Lula na política, depois do fim desse quarto mandato, não vai ser ruim só para a esquerda, que vai ter sim que ir atrás de um sucessor. Vai ser ruim também para a direita. O Lula é um sustentáculo político do sistema atual. Porque esses caras não têm projeto. Esses caras não têm projeto.
Esses caras não têm futuro. Olha lá. Sob pressão, o senador e pré-candidato à presidência do PL, Flávio Bolsonaro, voltou a defender o endurecimento da legislação penal. Digamos que ele voltou ao seu normal depois de um período de tentativa de suposta moderação. Durante o discurso, ainda ontem, na Bahia Farm Show, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, Flávio criticou Lula, disse que o governo desrespeita o agronacional e afirmou que uma eventual gestão sua adotaria medidas como a redução da maioridade penal e até castração química para condenados por crimes sexuais. A gente vai acompanhar o que ele diz. Esses marginais têm até o final do ano para meterem o pé no Brasil, porque senão ou eles vão ser presos ou vão ser neutralizados pela nossa polícia. Nós juntos vamos libertar o povo brasileiro desse poder paralelo desses narcotraficantes, porque nós vamos deixar ele muito mais tempo preso, nós vamos reduzir a maioridade penal, a gente vai aprovar castração química para estuprador. É assim que o bandido vai ser tratado no Brasil a partir do ano que vem. Eu nem sei por onde eu começo. Sobre bandido ter de fugir do Brasil, deve estar falando de conhecimento, com conhecimento de causa, né? Tem golpista, O irmãozão tá lá nos Estados Unidos. bandido que fugiu do Brasil, aliado dele que vai à palestra dele nos Estados Unidos. Está se referindo ao Alexandre Ramagem? Claro que eu estou. Bandido condenado. Foragido. E outros foragidos. E o irmão que fugiu para não responder à justiça aqui. Então disso ele conhece. Usar o verbo, usar a palavra neutralizado, o particípio passado do verbo neutralizar para matar, é linguagem de miliciano. Eu quero que vocês saibam. Quem usa o verbo neutralizar para matar pessoas são os milicianos. Sim. Sim. Dize-me que vocabulário usas e te direi quem és. Castração química contra estuprador, de resto, é ignorância. Precisa falar com a cunhada dele, que se estudou psicologia de verdade, né, a mulher do Eduardo, sabe que a questão do estupro não tem nem a ver com potência sexual, não. Boa parte dos estupradores, inclusive, é impotente. Uhum. Até por isso, em alguns casos, são estupradores. Que aí se liga ao trauma, etc. Isso é uma besteira. Isso é uma besteira. Ah, está defendendo o estuprador? Não, eu? Não. Quem falou de estupro como merecimento foi o pai dele. Não foi? Falou 2 vezes para Maria do Rosário? Eu não te estupraria porque você não merece? E depois concedeu uma entrevista fora da Câmara dizendo que ela não merecia porque ela era muito feia? Tratando o estupro como um merecimento das bonitas? Fica muito difícil um senhor como esse construir esse discurso. Sim. Quer indulto para golpista velho? E eu não estou falando só do pai dele, tem mais um monte. Mas quer trancafiar criança. E aí, né? Aí a gente volta, uma expressão em inglês, back to basics, né? Volta ao seu normal. Tenta fazer uma coisa diferente, mas era o Flávio moderado até anteontem, não era? Uhum. Até cair do cavalo não era o Flávio moderado? O Flávio, né? Bolsonaro vacinado. A mulher dele falando que ele era o Bolsonaro moderado. Tá aí a moderação. Vocês não têm como contestar que seus filhos branquinhos, bacanas, e que pegam carrões, e que andam com seus Porsches, e que saem por aí fazendo fusarca, com eles nada vai acontecer. Esse é o comentário do Reinaldo, gente. E
E isso é importante das pessoas entenderem, tá? Isso é importante. Eles fazem isso, como a Bárbara Richard está falando aqui no comentário, por conta da cor de pele dos que vão ser punidos pela redução da maioridade penal. É colonialismo, é escravismo, é atraso, é Idade Média, é Brasil colonial, é o retorno ao passado, é o combate das nossas vidas. Nós somos pessoas que esperamos que a sociedade evolua, que a sociedade vá para o rumo certo, que a sociedade melhore os seus estamentos. A gente quer que os homens parem de cometer feminicídios. Então, a gente precisa de todo o apoio de vocês. E aí eu quero trazer um ponto polêmico aqui no final do meu editorial, porque essa fala está viralizando bastante. Eu conversei com o Gustavo Machado ontem. Ele participou, para quem não sabe, de um debate com a Adrilles Jorge, naquele podcast O Três Irmãos, e falou isso aqui. E eu quero problematizar e, ao mesmo tempo, dar uma razão para o Gustavo Machado. Vamos lá. Perfeito. Perfeito. Não, eu defendo que o judiciário seja eleito com mandato revogável em todas as suas instâncias, e não um STF onde o presidente escolhe aí quando um deles expira o mandato. Para mim, né, eu, enquanto marxista, socialista, não tem simpatia alguma pela estrutura do poder no Brasil, e em particular pelo... Não, Paulo, não, não, eu vou fazer 5 minutos da minha fala, vou falar o que eu bem entender, do jeito que eu quiser. Na sua réplica, aí você faz as considerações, falam das lacunas. É só isso que eu quero falar. Vamos lá. Perfeito. Não. Ah, não era esse corte aqui, desculpem. É esse aqui, ó. Pera aí, Gustavo Machado. Pequena falha técnica, gente. Machado. Adrilles. É isso aqui que ele fala. Sobre as velhinhas. As velhinhas. Vamos trazer aqui, é um corte curtinho. Mas vamos lá. O que ele falou das velhinhas? Com Adrilles berrando, que é sempre uma experiência horrível. Tenha vergonha na cara, rapaz. Tenha caráter. Eu nunca zombei de pessoas torturadas pela ditadura de 64. O que você está fazendo é zombar de senhoras com bidas e batons na mão. Eu zombo mesmo, incluindo as velhinhas. As velhinhas são as que eu mais zombei, tá? Durante esses últimos quantos anos? Eu devo ter zombado dessa turma umas 400 vezes. Dessas 400, as velhinhas devem estar umas 250. Zombo mesmo. Faço piada, acho graça, tudo isso. Fico feliz. Espero que todos eles morram na cadeia. Pode fazer mais um showzinho agora. Tenha vergonha na cara, rapaz. Tenha caráter. Eu nunca zombei de pessoas torturadas. O Machado, que falou isso aqui, tá? Sobre o Bolsonaro. Gustavo Machado. Bolsonaro. O que ele falou sobre o Bolsonaro? Isso aqui que é maravilhoso. Foi também no Três Irmãos, mas não foi num debate. Ele falou isso aqui. Vou trazer para vocês. Com som. Bolsonaro se fuder, mais feliz eu fico, entendeu? Por definição, não me importa saber o que aconteceu. Tava achando você demais, gente boa até agora, e agora acabou tudo que você construiu comigo, acabou agora, mano. Tá bom, velho, é impressionante, assim, né? Tipo, realmente você fala as coisas que a gente não quer ouvir. O Bolsonaro é capaz de fazer coisas assim que a gente não espera, né, velho? Tipo, eu só quero saber agora, ferro cara, de solda na tornozeleira. Se no terceiro dia de prisão ele vai fazer igual o Daniel Silveira, né? Todo lá, bombadão. Então, no terceiro dia de prisão, o cara tava chorando aos berros, igual uma criancinha lá dentro da prisão, entendeu? Chamando a mamãe. Quanto mais o Bolsonaro se fuder, mais feliz eu fico. Assim, gente, eu entendo pessoas que problematizam e tal. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala e com o que a gente deseja. Porque a gente não pode usar as armas do inimigo, a gente não pode usar fake news, a gente não pode querer instituir o tipo de regime que eles querem. Agora, o Gustavo tem uma honestidade intelectual imensa quando ele diz na cara dos entrevistadores e na cara de um adversário político que zombou, inclusive, da tortura da Miriam Leitão, tá? Eu ri mesmo dos golpistas, eu ri mesmo daqueles condenados. Eu rio mesmo quando o Bolsonaro sofre.
Por que a gente faz esse combate tão inglório, gente? Ontem, por exemplo, na nossa live, a gente teve uma arrecadação só de R$45. E a gente trouxe uma ministra de Estado aqui para a entrevista. O nosso trabalho aqui dentro da esquerda não é fácil. O trabalho do Gustavo na esquerda radical, menos ainda. O Gustavo é obrigado aí nesses cenários aí, fazer debate com figuras como o Adrilles. E por isso é muito importante que vocês financiem aqui a Folha TV, para a gente chamar mais pessoas bacanas, para a gente fazer mais lives que a gente faça esse tipo de reflexão. E eu admiro o Gustavo pela honestidade. Pela honestidade. Eu fico feliz também com o Bolsonaro se ferrando. Eu não quero que ele morra, tal, aí fica com a parte do Gustavo e tal. Mas é muito bom não ter essa hipocrisia. É muito bom não ter essa hipocrisia. O Bolsonaro matou 400 mil, 700 mil pessoas na pandemia, gente. Foi mais gente morta nos 4 anos do Bolsonaro do que na ditadura militar. Por falta de máscara, por falta de vacina. A gente nunca pode esquecer dessa luta. Como o Reinaldo tá lutando pela população preta e pobre que agora quer ser punida, querem punir no Congresso Nacional. Nós estamos aqui nesse trabalho de comunicação, gente, eu tô nesse trabalho de comunicação aqui para informar vocês, que é um trabalho sem dúvida nenhuma importante, acordo todo dia cedo, tô aqui conversando com vocês, faço entrevista, gravo vídeo, a gente tem uma rotina que não é fácil, cheios de coisa para fazer. A gente tem uma rotina que não é fácil. Mas eu tô todo dia aqui com vocês, todo dia postando nas redes sociais, todo dia trazendo informações para vocês, porque eu tenho o dever de informar vocês. Mas o meu combate também é sim me sentir satisfeito com a extrema-direita se ferrando no judiciário. Se ferrando pelos crimes que comete. E a Bárbara tá dando um depoimento pessoal aqui. Ele me tratou pessoas em vida. Hoje eu não consigo conversar com meu pai. O Bolsonaro dividiu famílias. O Bolsonaro quase destruiu o Brasil. Ia dar um golpe militar nesse país. Ia matar o presidente Lula. Então, me perdoem aí as pessoas que são pudicas. Mas eu fecho total com Gustavo Machado. Com as divergências tal, ele tem uma tese, inclusive, muito mais crítica ao petismo e ao lulismo, que eu respeito. Por isso que eu vivo falando aqui, quando vocês aí no chat falam, os webcomunistas, tem muita gente boa no comunismo sim, tá? Tem muita gente boa no comunismo. Tem umas teses tortas também. Mas a esquerda radical tem esse papel dentro do nosso arquipélago aqui ideológico. Os companheiros comunistas muitas vezes estressam para um lado que a social-democracia falha demais em atingir. Que bom que o Gustavo Machado verbalizou isso para além do meme. Com a cara do diabo lá, eu vi uma ex-MBL dando risada com ele. Mas a real é essa, cara. A gente tem que rir, tem que detonar essas pessoas. Por que Galãs Feios faz tanto sucesso? Que o deboche, o humor, é a arma dos inteligentes. Por que meu amigo Bem-vindo Siqueira conseguiu combater a ditadura militar? Porque ele é um humorista também. Nós combatemos os totalitarismos com inteligência, com humor, com cultura. Cultura de verdade, não é filme Dark Horse, não. Nós estamos do lado certo da história, meus caros. Nós vamos vencer essa eleição. E aí, para finalizar o meu editorial de hoje, tô falando bastante hoje, né? Meia hora. Tudo bem que o Reinaldo também falou bastante aí no corte que eu mostrei. Mas eu fecho meu editorial fazendo um apelo para vocês, gente. Estamos aqui 30 minutos, 130 pessoas. Marcos Roda já mandou aqui uma membresia pra gente. Eu peço muito que as 130 pessoas que estão assistindo aqui falem agora nos grupos de WhatsApp que vocês fazem parte da nossa live, da importância da nossa live, como a gente tem ultrapassado a audiência do Metrópolis agora de manhã.
Nós estamos passando com uma equipe pequena de 5 pessoas, audiência de portal que tem 300 jornalistas. E eu faço um apelo para todos vocês, não para o Fernando Gratton, que sempre colaborou aqui com a gente, mas com as pessoas que nunca mandaram contribuição. Vocês querem que o Lula vença as eleições? Vocês querem que a gente derrote os fascistas? Vocês não acreditam em terceira via? Vocês acreditam que o Lula é o maior estadista vivo no período pós-ditadura? Eu peço para vocês que vocês mandem uma contribuição. Pode ser um Pix, pode ser um Superchat, clicando no cifrão aqui embaixo, pode ser uma membresia. Manda o que tiver, que couber no seu bolso e o que tiver no seu coração. A gente precisa muito da ajuda. Os canais do YouTube estão sendo penalizados pela queda do dólar agora, que é uma boa notícia para o Brasil. O dólar mais barato melhora a economia brasileira, mas infelizmente nós ganhamos em dólar. E a gente é penalizado. Para a galera que diz assim, mas seu vídeo é monetizado, você tá bem. Não. A monetização dos vídeos dá um valor residual para gente que trabalha com YouTube, gente. A gente precisa cada vez mais do apoio da comunidade progressista. A Bárbara Richard já mandou a contribuição dela, Fernando Gratton também. Eu estou falando com você que nunca mandou uma contribuição. E o Fernando falou aqui, eu aconselho usar o Pix, porque aí é 100% para o canal, Superchat é 30% para o YouTube. O Superchat a gente só recebe um dia do mês e o Pix cai direto na conta. Aí a Xanda já consegue gerenciar aqui o canal para a gente poder trabalhar, receber os nossos salários. Então, gente, por favor, são 130 pessoas aqui nos assistindo. Tivemos lives que a gente teve 28 mil visualizações. Então é muito importante que vocês contribuam, que vocês estejam presentes, que a gente faça esse trabalho de uma maneira muito séria, como o Júlio Prado já falou aqui. A Dedicação falando aqui, né? Meu irmão quase morreu de Covid e mesmo assim não tomou vacina e idolatra o verme. Gente, é a luta das nossas vidas. É a luta das nossas vidas. Eu acordo todo dia de manhã aqui, o pessoal me pergunta muito, né? Pedro, você não cansa? Pedro, você não fica exausto? Eu fico exausto, gente. Eu fico de saco cheio, eu fico estressado com esse trabalho que a gente faz aqui. É muitas vezes insalubre. Às vezes eu acho que vai melhorar, aí piora, aí as coisas vão de um jeito muito doido. E fora que o trabalho tem um grande problema que ele não termina, né? A gente tava até na entrevista que eu fiz com a Daniela Lima lá no Meteoro, ela tava falando. A gente não tem final de semana. Eu literalmente não tenho final de semana. Ela ainda tava falando que o sábado ela consegue descansar. Mas eu não tenho final de semana. Para quem não sabe, além da Folha TV, do DCM, do Meteoro Brasil, eu tenho um site que o pessoal fala assim, o seu site de games. Hoje em dia não é mais um site de games, é um site de notícias. Que eu atualizo toda hora. O site é meu, a empresa tá no meu nome. O registro da marca tá no meu nome. E aí eu preciso atualizar constantemente, porque as notícias não param. Notícia não tem final de semana. As notícias estão sempre pingando, tem sempre uma novidade, tem sempre uma informação nova. Então, na verdade, na prática, eu descanso um pouco quando eu me forço a descansar, mas eu não descanso. E por isso a gente precisa de financiamento, gente. E o financiamento aqui é o melhor investimento que vocês estão colocando dinheiro em conhecimento. Em formação de conhecimento. Eu estou conversando com uma fonte agora, enquanto eu estou fazendo o editorial aqui com vocês, para já ver a redação de uma nota que vai sair no site da Folha TV. É multitasking, é muita informação. Tem deputados que vêm me procurar. Ontem o gabinete da Heloísa Helena mandou uma nota para gente. Eu quero trazer a Heloísa Helena para cá. Ontem trouxemos uma ministra. Pedro, teve arrecadação muito baixa. Teve arrecadação muito baixa, mas a gente trouxe uma ministra de Estado aqui no canal. Vocês verem a importância que a gente tá. Macaé Evaristo veio para cá. Estamos em contato com Simone Tebet, Marina Silva, que não são mais ministras, é verdade. Elas já são pré-candidatas aí ao Senado. Mas são pessoas que vão trazer a experiência que elas tiveram no ministério. Eu estou em contato também com o Marcos Nobre, que é cientista político. Eu não descanso, cara. Eu estou sempre atrás das informações. Então é importantíssimo que cada um de vocês
Se puder, quando puder, e quando não puder, que vocês falem com os amigos de vocês, que vocês mandem superchats. Que vocês mandem Pix. E que vocês me avisem aqui nos comentários, porque é o seguinte, como funciona a lógica do financiamento do canal? A gente tava, eu vou colocar 2 metas hoje, tá? Eu vou pedir para vocês R$100 e 2 membros de ontem, mas nesta live estão faltando. Falta um membro e teve a contribuição da Lia Sérgia de manhã, que é R$36. Então, com a contribuição da Lia Sérgia, estava faltando 200, chegou 36, 170, menos 6, 164. Chegou aqui uma membresia do Marcos, uma ajuda aqui do Júlio, de 2. Vintão do Dárcio, queridíssimo, mandou no Pix pra gente, 142. Aí chegou também a Lúcia Faustino, que mandou 10. Então tá faltando 132 de superchats ou de Pix para Folha Democrata, @gmail.com, conta de Alessandra. Se for pingar Pix, diga o valor no chat. Eu sempre vou colocar esse aviso para vocês aqui no chat, gente, porque é o que nós precisamos para sobreviver. É o nosso pão de cada dia. O nosso pão de cada dia é que vocês entendam, contribuam e estejam presentes aqui. Pedro, bota o número Pix na tela, meu amigo. O Pix está aqui. Pix, folhademocrata@gmail.com. Esse é o Pix, tá? Não tem número Pix, é um e-mail. folhademocrata@gmail.com. Manda uma contribuição agora, não deixa para o final da live, não deixa para depois. Manda agora. Não esquece do like, não esquece do compartilhamento, não esquece da ajuda. Obrigado, Ellen! Mandei um Pix de 10, é pouco, mas quando eu tiver mando mais, gostaria de ter mais para ajudar os canais de esquerda. Minha querida, se você ajudar todo dia com 10, que é mais ou menos o preço de um jornal hoje, o jornal acho que está 5. Se você ajudar com 5, se todo mundo ajudasse com 5, pronto. Pronto, fechou, gente. Fechou. E não precisam ser as mesmas pessoas. Fala para um amigo fazer isso. Fala, galera da Folha TV. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!